Então, o tema da aula de hoje, função composta. A gente teve várias aulas de função. A gente estudou primeiro função em geral, né? Peraí, deixa eu terminar de escrever aqui, que eu não consigo escrever e falar ao mesmo tempo. Aí, quando a gente estudou função em geral, eu comentei que a função é um ente abstrato e que ele pode ser representado de diversas formas, né? Uma das formas da gente representar a função é através de uma tabela de pontos. Outra forma de representar a função é através da expressão algébrica da função. Outra forma de representar a função é através do gráfico da função. E, eventualmente, uma outra forma que a gente pode representar uma função eu vou colocar entre aspas, em português. Você pode falar em português o que a função faz e você vai estar definindo o que é essa sua função. Tá? Tem função, por incrível que pareça, que não tem expressão algébrica. A gente só consegue trabalhar através do gráfico. Tem função que a gente não consegue representar o gráfico. A gente tem que, eventualmente, falar em português o que é a função, ou através de uma tabela de pontos. Mas isso tudo a gente estudou lá atrás, quando a gente estudou função. Depois que a gente estudou função de forma geral, a gente estudou algumas funções em particular. A função afim, cujo gráfico é uma reta. A função, então, só para não ficar muito vago, né? A gente estudou a função afim. O gráfico da função afim é uma reta. Então, esse aqui é o meu x, meu y. Depois da função afim, a gente estudou a função quadrática. O gráfico da função quadrática é uma parábola. Meu x, meu y, a cara da parábola é uma coisa assim, né? Ela dá a volta, ela faz a curva, né? A parábola faz a curva sempre. Mas quando a gente começou a falar de função mesmo, primeira aula de função, eu comentei que função é uma máquina, né? Uma máquina de números. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma função f e ela vai receber números e vai me devolver números. Então, eu podia vir aqui colocar na máquina o número 1 e ela me devolve o número 2. Ponho na máquina o número 2, ela me devolve o número 4. Ponho na máquina o número 3, ela me devolve o número 6. Ponho na máquina o número 4, ela me devolve o número 8. Se eu colocar na máquina o número 5, vocês conseguem adivinhar que número que ela vai me devolver? Quase lá, Vladimir. Ó, 1 devolveu 2. 2, 4. 3, 6. 4, 8. 5. Percebe que ela está sempre dobrando o que você... Você dá um número, ela dobra o número para você. Então ela devolve 10, né? Ótimo. E aí, se eu der um número genérico x, ela vai me devolver o dobro. Como é que eu escrevo o dobro de alguma coisa? Dobro de x é 2x. Ah, então essa função f, a gente fala que ela é a função 2x. E lembra que a gente coloca aqui dentro... Então, o f é o nome da função, dentro do parênteses é o que ela recebe. E o que está do outro lado do igual é o que ela devolve. Tá? Bom, o que é essa tal função composta? É quando eu junto duas funções. Então, é como se eu tivesse duas máquinas. Então, eu tinha essa máquina f, que pegava o número 1, transformava no 2, o 2 transformava no 4. E aí,
eu engatei nessa f uma outra função que eu vou chamar de g. Aí, na hora que ela recebeu o 2, que veio da f, ela devolve o 3. Na hora que ela recebeu o 4, ela vai devolver o 5. Na hora que ela recebeu o 6, ela devolve o 7. Na hora que ela recebeu o 8, ela devolve o 9. Na hora que ela recebe o 10, ela devolve o 11. Para essa g, se eu der para ela um x, percebe que ela está devolvendo sempre um a mais? 2 devolveu 3, 4 devolveu 5, 6 devolveu 7. Então, ela está me devolvendo o que eu dei mais um. Então, a expressão da g, a expressão algébrica da g, se eu der para ela um x, ela vai me devolver x mais 1. E o que é essa tal composta? É como se eu estivesse enxergando uma máquina só. Então, essas duas funções agora estão formando uma máquina só de manipular números. Então, eu dei 1, lá na saída da máquina, viu 3. Deu 2, lá na saída da máquina, viu 5. Dei o 3, lá na saída da máquina, viu 7. Essa é a ideia da função composta. Vladimir perguntou se a letra G significa algo específico. É o nome da função. Então, em geral, a gente chama a função de f para lembrar que é uma função. Mas se eu tiver mais de uma no meu problema, para não confundir uma com a outra, a gente dá outro nome para a segunda função. Então, natural, próxima letra do alfabeto é G. Se eu tivesse 3 funções no meu problema, então, natural eu chamar uma de F, uma de G, uma de H. E assim vai. Tá? É a mesma coisa as suas variáveis. Né? Na hora que você está resolvendo um problema, a primeira variável que é natural a gente chamar é x. Se o x já está denotando alguma coisa e você precisa criar uma nova variável no seu problema, você coloca y. Se o y já significa alguma coisa, você precisa de mais variável, aí você coloca z. E depois w. E assim vai. Né? Então, com função também é a mesma coisa. Então, a gente costuma chamar a função de f, mas não precisa. Tá? Então, no caso, essa função chama f, essa função chama g. E poderia ter uma função h, poderia ter uma função com a letra que você quisesse chamar ela. Tá? É só o nome da função. Inclusive, podia chamar a função até de uma outra letra, né? Uma letra grega, do alfabeto grego. Então, por exemplo, eu podia ter uma função. A primeira letra do alfabeto grego é o alfa, né? Então, eu podia chamar a minha função de alfa, né? E aí eu escreveria alfa de x é igual à expressão dela. Né? Nome da função, quem ela está recebendo. Tá? O padrão é sempre o mesmo. Bom, como é que a gente escreve a função composta? Então, se eu tenho uma função f e uma função g, se eu quiser escrever a função composta, tem duas formas de escrever. E aí é importante a gente conhecer as duas, porque tem exercício que vai falar para a gente. Vai falar para a gente, não. Tem exercício que vai usar uma forma de escrever a composta, tem exercício que vai falar outra, vai mostrar outra forma de escrever a composta. Então, eu vou mostrar as duas formas de escrever a composta. Então, a função composta que eu mostrei aqui em cima, primeiro a f, depois a g, a gente escreve assim. Quem está recebendo o primeiro x? Então, esse x, o primeiro x está entrando na f. Então, está primeiro passando pela f. Então, f de x. Aí, o resultado da função, você vai jogar na g. Então, depois, aqui fora, você põe a g e coloca assim. Na hora que você vê uma coisa dessa, uma função dentro de outra, isso indica para a gente que é a função composta. O que a função está representando? Deixa eu até mudar a cor. Deixa eu colocar o f de azul para ficar igual lá em cima, né? Porque lá em cima o f é azul. Então, o que está falando? Primeiro a f, depois a g. Tá? Outra forma de representar a mesma função composta.
você faz assim, você põe a F, e aí a gente coloca esse símbolo de uma bolinha aqui. Não é um zero, é uma bolinha. E depois a G. Mas percebe que a ordem é sempre a mesma. Quem está mais à direita vem primeiro. E aqui, depois disso, que a gente coloca o x. Tá? Uma forma ou outra representa a função composta que está lá em cima. Primeiro a f e depois a g. Tem que tomar muito cuidado com a anotação, porque ela confunde. Se você confunde quem vem antes, quem vem depois, eventualmente você resolve o exercício até certo, mas não o exercício que o enunciado pedia. Você está resolvendo um outro exercício. Tá? Por exemplo, só para deixar bem clara essa diferença, vou fazer aqui uma observação, então cuidado. Se você vê isso aqui, G, F de X. Então significa que está entrando X primeiro na F. Então o X está próximo da F, está entrando o X primeiro na F. E depois, o que a F fez vai entrar na G. Que é o exemplo lá de cima. Então, essa aqui é a composta. Se eu tivesse escrito, ou se o exercício tivesse escrito ao contrário, f depois g de x, então a ordem das funções trocou. O x está entrando primeiro na g, então primeiro aqui vem a g, depois que saiu da g, que vai entrar na f. Então, depois aqui que vem a f. Tá? Então, cuidado com a ordem para não se confundir, não acabar resolvendo um exercício diferente daquele que foi pedido no enunciado. Tá? Como que isso aparece no vestibular? Eu separei duas questões aqui para a gente fazer. Uma da FUVEST e uma da Unesp. Tudo bem que o vestibular da Unesp já passou, mas como esse conteúdo é cobrado repetidamente nos vestibulares, FUVEST, Unesp, Unicamp, pode ser que essa questão que caiu na Unesp alguns anos atrás, eventualmente apareça uma parecida na FUVEST, ou eventualmente apareça numa segunda fase de vestibular, que eventualmente vocês vão ter aí pela frente. Tá? Vou começar com a da Unesp. Vou colocar na lousinha. E essa daqui é uma que trabalha com gráfico. Então, como a gente tinha comentado antes, é muito importante a gente dominar todas as formas de representar a função, né? Tabela de pontos, expressão algébrica, gráfico e representar a função em português. Por incrível... professor, mas como assim representar em português? Teve uma questão na Unicamp, 2 anos atrás, que ele descrevia a função no enunciado, em português. E aí ele pedia para você calcular o valor da função para um certo número. Então, o que você tinha que fazer é transformar de português para a expressão algébrica e fazer a conta. Então, as 4 formas de descrever a função são importantes que a gente domine. Mas essa daqui é uma que trabalha com gráfico. E deixa eu colocar aqui que ela veio da Unesp. Bom, primeiro de tudo, antes até da gente começar a ler o enunciado, olha só o que tem aqui, ó. Ele fala que eu tenho uma função f, uma função g, e aqui dentro eu estou vendo, ó, função dentro de função. Olha, é o indício de que o problema vai trabalhar com função composta. E aqui também, né? Outra função composta. Uma função dentro da outra. E percebe que a ordem está trocada.
Aqui na primeira delas, G vem primeiro e depois vem a F. Na segunda, F vem primeiro e depois vem a G. A gente, função composta, a gente lê sempre de dentro para fora, da direita para a esquerda. Como a gente viu aqui em cima, né? Quem está dentro vem primeiro. Então aqui a F veio primeiro, quem está dentro vem primeiro, aqui a G veio primeiro. Bom, o que mais a gente tem que fazer aqui? Então, bom, o exercício, o enunciado super direto. Ele dá o gráfico das duas funções e ele pede para que a gente calcule f de g de x e também g de f de 1. Ou, perdão, f de g de 0 e g de f de 1. Aí você fala assim, poxa, mas como que eu vou calcular alguma coisa se ele não me deu a expressão da função? Mas ele deu o gráfico. E com o gráfico a gente vai tirar as informações que a gente precisa. Então, essa primeira aqui, f de g de 0, na hora que você lê uma coisa assim, o que você tem que pensar? Então, balãozinho de pensamento. Você está pensando que primeiro tem a função g, e essa função está recebendo quem? Está recebendo 0. Então, eu vou colocar o número 0 na função g, e aí a saída da função eu vou engatar na f, como se fosse um trenzinho. E isso vai me dar um resultado. Esse resultado que ele quer que você descubra quanto que dá. Tá? Então, é isso que a gente tem que pensar. Então, aqui eu vou colocar que é o número 0. Isso aqui é o que a gente tem que pensar que o exercício está pedindo para a gente fazer. Bom, como que a gente descobre quem é? Então, a gente vai fazer por partes, que nem lá em cima. Então, primeiro eu vou descobrir o que a G vai fazer. Ela vai pegar o 0 e vai me dar um número aqui. Intermediário. Vou descobrir que número é esse. Depois que eu descobrir que número é esse número que eu descobri, eu vou jogar na F para descobrir o número lá no final, na saída. Faz sentido esse plano que a gente está bolando? Ótimo, vamos lá. Então, primeiro de tudo, eu tenho que colocar o 0 na G e descobrir o que sai. Então, eu vou me preocupar em descobrir quem é o resultado da função G quando ela recebe o número 0. Quem é a função G no meu gráfico? É a vermelha. Estou vendo aqui que a função G é a vermelha. Como é que a gente descobre o valor que a função dá? Geralmente, o que aparece dentro do parênteses é o x. A gente escreve g de x, a gente escreve f de x, a gente escreve h de x. Então, o número dentro do parênteses é o x. E o x eu estou vendo aqui no gráfico, que é o eixo horizontal. Só que no exercício ele pediu 0 no lugar de x. Então, o que ele está te falando? O x é 0. Ele quer que você descubra o valor da função quando o x é 0. Então, vou no gráfico, no meu eixo do x, descobrir cadê o 0. Bom, aqui é 1, aqui é 2, para cá é 3, 4, 5, 6. O x cresce para a direita. Para cá é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Ele diminui para a esquerda. O 0 está bem no cruzamento, né? Então, o x0 está aqui. Já localizei, então, o x0, que é o que eu quero, né? Eu quero o x0. Como é que eu descubro quanto que a função g vai me devolver? Ela vai me devolver o ponto do gráfico. Como assim, professor? Vem aqui no gráfico e quando o x é 0, sobe até bater na função. Você bateu na função na altura 2. Então, o valor de x, de g, da função g, quando o x é 0, é onde o gráfico está passando. O gráfico está passando no 2. Então, isso aqui é 2. Então, isso significa que, na hora que eu coloquei o 0 para a função g, ela me devolveu aqui o número 2. Ah, não consigo escrever 2 aqui. E agora? Bom, agora eu vou pegar o número 2, jogar na função f para descobrir o que ele vai me devolver. Então, na função f,
eu tenho que procurar o f desse 2 aí. E percebe que eu troquei, né? Eu não preciso mais escrever g de 0. Já descobri que g de 0 é 2. Então, agora o que eu tenho que calcular é o f de 2. Mas agora a gente vai usar a mesma lógica, né? Eu estou acostumado a ver dentro do parênteses o x. Só que aqui, quem está fazendo o papel de x? É o 2. Então, eu vou lá no meu eixo x localizar onde está o 2. O 2 está aqui. Se o 2 está aqui, eu tenho que ir atrás do gráfico da f, que agora o gráfico da f é o azul, e ver aonde que a função está passando nesse ponto, no x2. Bom, se eu descer aqui, eu vou encontrar o f aqui embaixo. E eu percebo que ele está passando na altura do menos 5. Perceberam? Então, eu acabei de descobrir que o f de 2... Então, deixa eu só anotar aqui que esse aqui é o novo x. Ah, isso aqui também é outro detalhe importante, né? Mas, professor, mas peraí, eu não estou entendendo. O x não era 0? Por que agora o x é 2? Para g, o x era o 0. Para f, o x é 2. Então, apesar de ser a mesma letra, elas representam coisas diferentes no meu problema. Tem o x que a f está recebendo, tem o x que a g está recebendo. E a gente acabou de descobrir que quando o x é 2, o valor da função f é menos 5. Isso significa o quê? Que aqui na saída do trenzinho de funções, ela está saindo menos 5. Então, só para escrever, f de g de 0, eu acabei de descobrir que é menos 5. Essa é a primeira parte da resposta. Ele quer que a gente descubra essa, já foi, e agora essa. Percebe que descobrindo que o f de g de 0 é menos 5, a gente já elimina 3 alternativas, né? Então a gente só está entre a A e a B. Agora a gente precisa calcular a outra para saber qual das alternativas marcar. Mas o processo é o mesmo. Eu vou fazer aqui embaixo. Vou trocar de cor, fazer roxo agora. Agora eu quero G de F de 1. Quem eu estou vendo dentro? Ah, eu estou vendo dentro a F. Então, a F é que vai acontecer primeiro. Então, a minha composta de funções é primeiro a F, e depois da F, o que sair da F vai para G. Então, aqui é a G. Qual o valor que eu vou dar para F? De novo, a gente está aqui com o x1. Ou melhor, de novo não, né? Porque antes era o x0. Mas, de novo, ele está trocando o x por um número. Que número agora? O 1. Então, vou colocar na F o valor 1. E aí vou descobrir o valor que ela me devolve. Depois que eu descobrir o valor que ela devolve, vou atrás do valor que a G vai fazer. Então, f de 1. Quem é o f quando x é 1? Vou aqui no meu gráfico procurar onde está o x1. x1, encontrei aqui. A função está passando exatamente aqui, ó, no eixo x, percebe? Ela está cruzando o eixo x aqui. Bom, aqui para cima são os valores positivos de y. Aqui para baixo são os valores negativos de y. Tanto que aqui eu estava com y menos 5, né? É o eixo y. Se eu não estou nem para cima, que são os positivos, nem para baixo, que são os negativos, eu tenho que estar exatamente na altura 0. Então, quando x é 1, o valor da função f, que é azul, é 0. Então, isso é 0. E acabei de descobrir que quando eu coloco 1, a f devolve 0. E agora? Agora eu tenho que ir atrás da g. Na g, eu vou colocar 0 e descobrir que número me devolve. Mas isso eu já tinha descoberto. A conta que eu tenho que fazer agora é g
De quem? De 0. E esse 0 aqui está fazendo o papel do costumeiro x. Então, vou atrás do x0. Opa, deu aqui. E a função g é a vermelha. Bom, era o próprio 2 que eu já sabia, né? Então, g de 0 é 2. Aqui é 2. Que é exatamente o que apareceu aqui, né? Quando eu coloco 0 na g, ela me devolve 2. Se ela fez isso aqui em cima, aqui embaixo ela tem que fazer a mesma coisa. Porque a máquina é a mesma. Se lá em cima, na hora que eu desse 0, ela devolvia 2, aqui embaixo, na hora que eu der 0, ela tem que devolver 2 de novo. E aí eu acabei de descobrir que g de f de 1 é a saída aqui 2. E aí eu posso marcar a alternativa B. Tá? Então aqui está errado. E olha o cuidado que a gente tem que ter. Se a gente tivesse identificado ao contrário a ordem das funções, a gente ia descobrir ao contrário aqui. A gente ia descobrir eventualmente o 2 primeiro e o menos 5 depois, que é justamente a alternativa D. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com a ordem que ele pede as funções para a gente. Tá? Então, quem vem primeiro, quem vem depois. E quando a gente está trabalhando com função composta, é sempre o contrário da intuição. A intuição fala que se eu escrevo quem está à esquerda está vindo primeiro, né? Quando a gente escreve da esquerda para a direita. Na função composta é o contrário. Quem está mais para dentro é que eu apliquei primeiro a função. Foi a máquina que ocorreu primeiro. Então, aqui, quando eu escrevo F à esquerda, G à direita, G veio primeiro, F veio depois. Beleza, gente? E é super simples o exercício, né? A gente nem conta teve que fazer. Foi só questão de reconhecer o que ele estava pedindo, conhecer essa tal função composta e ir no gráfico buscar os números que eram as respostas que ele precisava, que ele pedia. Tá? Vou trazer agora um outro exercício que eu tinha comentado, é um exercício agora da FUVEST. Caiu numa primeira fase, alguns anos atrás, e ele é um pouquinho mais, eu diria chato. Como assim chato, professor? É porque a gente tem que ficar fazendo manipulação algébrica para chegar na resposta. Mas é um exercício muito bom, tirando essa parte da manipulação algébrica, que é chato fazer, mas ele é um exercício muito bom porque ele vai treinar a gente a trabalhar com a expressão algébrica da função. Nesse primeiro exercício, a gente treinou trabalhar com a função na forma gráfica. Agora a gente vai treinar trabalhar com a função na forma algébrica. Tá? Então, esse aqui é da FUVEST. E ele fala o seguinte, eu tenho uma função f, e ele está dando a expressão algébrica da f. E ele está falando que essa função aqui, ó, função dentro de função. Função dentro de função é função composta. Prof, licença, você pode explicar de novo porque deu uma travada nesse final. Espera aí, no final desse daqui? Aham. Tá. Então, até essa parte. Até que parte você conseguiu pegar bem? Até essa sobre o G, abre parênteses F, o E e tal. Essa última explicação agora aí que deu uma travadinha. Tá, então até descobrir que dava 2 aqui no final, você conseguiu pegar? Aham. Ah, ótimo. Então o que eu comentei no final foi assim, bom, então a gente descobriu que o f de g de 0 era menos 5, então o primeiro valor aqui é o menos 5. Então tem duas opções, A e B.
Aí a gente descobriu que o g de f de 1, que era a outra coisa que ele pedia para calcular, é 2. Então tem que ser a alternativa B. Aí eu comentei o seguinte, tinha que tomar muita atenção, porque se a gente calculasse ao contrário, na hora de identificar quem é antes, quem é depois aqui na composta, é sempre o contrário do que a gente está acostumado. A gente escreve da esquerda para a direita. Então, como a gente escreve da esquerda para a direita, é natural a gente imaginar que o que está à esquerda vem antes. Mas no caso da função composta, não. A função que está mais para dentro, mais para a direita, é que vem antes. Então, no caso de f e a g dentro, a g é que vem antes. No caso da g com a f dentro, a f que vem primeiro, como a gente desenhou aqui. A f vem primeiro, a g depois. Por que era importante prestar atenção nesse detalhe? Porque, eventualmente, se você fizesse com a ordem trocada, podia ser que você batesse numa alternativa diferente. E olha só essa alternativa D aqui, ó. São os mesmos números, o 2 e o menos 5, que ele só trocou de ordem. Né? Então, a gente, por uma desatenção, não lembrar qual vem primeiro, qual vem depois, a gente pode acabar marcando a alternativa errada. Então, por isso que é importante atenção aos detalhes. Outra coisa que eu comentei, que esse exercício aqui a gente não teve que fazer conta. A gente não fez conta nenhuma para chegar na resposta. O que a gente precisou? Saber o conceito da função composta e saber buscar no gráfico os valores que nos interessam para chegar aí sim na resposta. Beleza, Sabrina? Ótimo. Então vamos fazer essa agora da FUVEST, porque a ideia é a mesma. Função composta, então função dentro de função, olhou no enunciado, função dentro de função é função composta. Como que ele poderia ter escrito essa função de outra forma? Naquela outra anotação, na anotação da bolinha que eu mostrei. Ele teria que fazer assim, ó. Quem vem é a primeira, bolinha, a segunda. Então aqui ficaria F, bolinha, F. E aí depois o X lá no final. Tá? Então, de uma forma ou de outra, essas duas formas de escrever representam a mesma coisa. Tá? E tem que tomar cuidado, porque tem hora que o exercício vai trazer nessa notação, com parênteses, tem hora que ele vai trazer na notação da bolinha. E, inclusive, a gente lê exatamente assim, né? A gente lê F, bola, F. Ou, no caso aqui de cima, a gente lê F de X. O que a gente tem que fazer? Bom, ele quer que a gente descubra quem é a G. É isso que ele pede. Quero saber quem é a G. G de X é igual a quê? Como é que a gente vai calcular a G? A gente vai calcular a F, a gente vai descobrir quem é isso aqui, porque ele falou que a G de X é F composta com F. Então, vamos fazer. Como que a gente faz? Então, quem é G de X? G de X é F composta com a F. Então, F de X. Bom, mas e agora? Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Tá vendo que aqui dentro está escrito F de X? Quem é F de X? Opa, tá aqui. Essa aqui é F de X. Não é isso que ele está falando? F de X é essa expressão. Então, vou trocar. Vou vir aqui e no lugar da F de X que está dentro do parênteses, vou escrever a expressão que ele está me dando. E agora? Agora eu estou fazendo a F de novo, só que de uma expressão. Como é que a gente calcula a função de uma expressão? A gente está acostumado a calcular a função f de um número. F de 3, f de 7, f de menos 1. Mas quando a gente quer calcular a função de um certo número, o que a gente faz? Todo lugar na expressão da função que tem x, a gente troca pelo número que está dentro do parênteses. A ideia agora é exatamente a mesma. Só que vai dar um trabalhão, e por isso que eu falei que essa questão é meio chatinha, porque vai ter agora um monte de manipulação algébrica para fazer. A gente vai pegar agora a expressão
da f, de novo. Qual é a expressão da f? 2x mais 1 dividido por x menos 2. Só que todo lugar que tem x, eu vou trocar pelo que apareceu dentro do parênteses. Então vai ficar isso aqui. 2 que multiplica o x, mas o x, o que representa o x? Quem está dentro do parênteses. Quem está dentro do parênteses agora é toda essa expressão aí. 2x mais 1 dividido por x menos 2. Depois ele fala para somar 1 no numerador. E no denominador, pegue a mesma x, mas quem é a x? O que está dentro do parênteses. Então, vou pegar o que está dentro do parênteses, 2x mais 1, dividido por x menos 2. E agora, no denominador, ele fala, subtraia 2. Então, vou subtrair 2 aqui. Tá? Agora, ficou uma expressão feia, né? Tudo bem, paciência, arregaça as mangas e vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? Vou continuar aqui do lado. Aqui no numerador, tanto no numerador quanto no denominador, eu tenho soma e subtração de frações. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar... Opa, ué, minha luzinha parou de funcionar? Espera aí. Ah, voltou. Eu vou transformar... Como é que a gente soma frações? Então, imagina que eu tivesse 2/3 e eu quero somar com 3. Ah, eu aprendi que para somar frações eu tenho que transformar o número em fração. E aí sim somar frações. Só que aí na sequência eu tenho que transformar o denominador igual, porque eu só consigo somar ou subtrair frações se o denominador for o mesmo. Como eu estou vendo que o denominador aqui da fração da esquerda é 3, então eu quero transformar o denominador da direita em 3. Para transformar em 3, eu multiplico em cima e embaixo por 3. E aí eu vou ficar com 2/3 mais 3 vezes 3, que dá 9, 3 vezes 1, que dá 3. E aí agora sim eu posso somar, mantenho o denominador, soma os numeradores. 2 com 9 dá 11. Lembraram como que a gente soma frações? Ou melhor, como que a gente soma fração com número? Ou como que a gente subtrai fração com número? A ideia aqui vai ser a mesma. Então, para os dois casos, tanto o numerador quanto o denominador, vou colocar o 1 embaixo de cada um deles. Então, aqui esse 1, eu vou pôr o 1 embaixo, para transformar em fração. E aqui também. Vou pôr o 1 embaixo para transformar em fração. Só que aí, comparando lá quando a gente fez com números, a gente multiplicou em cima e embaixo para transformar esse denominador 1 no mesmo denominador que estava à esquerda. Só que o denominador que está à esquerda aqui é o x menos 2. Então eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo por uma expressão. Vou multiplicar por x menos 2, tanto em cima quanto embaixo. Mas, professor, pode? Pode. Do mesmo jeito que a gente faz com número, a gente faz com expressão. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas você pode fazer. E aqui também. Vou multiplicar em cima por x menos 2 e aqui embaixo por x menos 2. Então, o que a minha expressão vai virar? Aqui no numerador da expressão, vai virar o 2, estava multiplicando tudo isso daqui. Ah, e aí aproveitando, né? Como que a gente multiplica número por fração? Bom, quando eu quero multiplicar... Opa, mexeu tudo aqui. Quando eu quero multiplicar número por fração, a gente de novo faz o truque, coloca o 1 no denominador. Só que quando é multiplicação é mais fácil, né? Basta multiplicar numeradores
e multiplicar denominadores. Então, aqui o numerador da primeira fração vai ficar 2, que multiplica 2x mais 1. E o denominador é 1, que multiplica o x menos 2, mas multiplicar por 1 é a mesma coisa que não multiplicar. Aqui do outro lado da soma, vai ficar o 1, que está multiplicando por x menos 2, então vai ficar só o x menos 2. E no denominador também, o 1 que multiplica x menos 2, então x menos 2 também. Aqui embaixo, esse não precisa fazer nada, então só vou copiar 2x mais 1 dividido por x menos 2. E agora aqui eu vou subtrair 2 que multiplica x menos 2. E aqui no denominador 1 que multiplica x menos 2, então é o próprio x menos 2. Olha só que bom que ficou. Agora, tanto aqui no numerador, as duas frações têm o mesmo denominador, como aqui. As duas frações têm o mesmo denominador. Quanto vale o denominador? Não sei, porque eu não sei quanto vale o x. Mas com certeza vale o mesmo, porque é a mesma expressão que aparece. Então eu posso colocar ambas no mesmo denominador. Então essa primeira aqui, já vou aproveitar para distribuir esse 2 para dentro do parênteses. Vai ficar 2 que multiplica 2x, 4x, mais 2 que multiplica 1, 2. Vou somar com outro numerador, que foi o que a gente fez aqui. Somamos os numeradores. X menos 2. Tudo isso vai estar dividido pelo denominador comum, que é o que a gente fez aqui. Quando os dois denominadores são o mesmo, ele vira o denominador comum. Então, x menos 2. E no denominador a parte de baixo daquela minha fração gigante, vou fazer a mesma coisa. Então, aqui o 2x mais 1 não preciso fazer nada. E agora eu vou distribuir esse 2 para dentro. Só que eu vou ser esperto, eu estou vendo que ela está subtraindo. Então eu já vou distribuir tanto o menos quanto o 2 lá para dentro. Então vai ficar menos 2x, menos com menos mais, 4. E isso vai estar sendo dividido por x menos 2. Agora, a gente lembra que quando eu estou fazendo uma divisão de frações, a gente mantém a primeira e multiplica pela outra invertida. Vou fazer aqui com números para a gente lembrar. Se eu estivesse dividindo 2/3 por 5/7, mantém a primeira, multiplica pela outra invertida. Então, o 7 vai para cima, o 5 vai para baixo. Aqui é a mesma coisa. Então, quem é o numerador lá em cima? Já vou aproveitar para juntar. Estou vendo que eu tenho 4x com x, dá 5x. E esse 2 somando com esse 2 subtraindo, eles se cancelam. Então, eu tenho aqui em cima 5x. Dividido por x menos 2. E agora eu vou multiplicar pela de baixo, só que invertida. Então, quem estava embaixo era o x menos 2, que ele vem para cima. E aqui, 2x com 2x somando com 2x subtraindo se anulam, 4 com 1 dá 5. Então aqui apareceu um 5. E agora está praticamente pronto, né? Eu tenho uma multiplicação, eu tenho x menos 2 em cima multiplicando x menos 2 embaixo, dividindo, eles se cancelam. Eu tenho 5 multiplicando aqui em cima, 5 dividindo embaixo, eles se cancelam. E a única coisa que sobrou foi esse mísero x aqui. Então, isso deu simplesmente x. Por incrível que pareça, né? Aquela expressão super complicada deu x, o próprio x. E aí você olha nas alternativas e olha ele aqui, ó. É a alternativa E. Tá? É um exercício difícil. Difícil por quê? Porque tem muita manipulação algébrica. É muito provável que em alguma dessas passagens aqui
acabe tendo um errinho de sinal, um errinho numa soma, um errinho numa subtração. O mais importante desse exercício para guardar é como que a gente... O mais importante do exercício acabou aqui. Nesse passo aqui. Ou seja, como que eu pego a expressão da composta que ele pediu e, se for para trabalhar com a expressão algébrica, como que eu monto a conta que eu tenho que fazer. Tá aqui, a conta montada. Aí depois, o que eu tenho que fazer para chegar no final, aí são outros 500. Mas aí o que eu tenho que fazer para chegar lá no final vai depender do exercício. Muito provavelmente, se cair um exercício de função composta que você tenha que manipular a expressão, muito provavelmente não vai ser uma manipulação algébrica tão complicada que nem foi esse exercício aqui da FUVEST. Tá? Mas, de novo, o importante desse exercício não é essa parte da manipulação algébrica, apesar que essa parte da manipulação algébrica é sempre bom a gente revisar, né? Tá afiado, mas o mais importante é o conceito. Olhou para a expressão, você quer uma função composta e você tem que trabalhar a expressão algébrica. Como que você monta a conta que você tem que fazer? Como que você vai fazer a conta depois? Aí são outros 500, depende do exercício. Beleza, gente? Bom, eu estourei um pouquinho o horário hoje. Geralmente eu não gosto de passar o horário, porque atrasa a aula do próximo professor. Hoje a gente estourou um pouquinho, 2 minutos. Mas eu só queria dar um último recado. O Vladimir comentou que está prestando FUVEST. Eu não sei se a Sabrina vai prestar também ou não, mas de qualquer forma, outras provas, outros vestibulares provavelmente vão aparecer na vida de vocês. Se não um vestibular, eventualmente. Ah, não tem próxima aula hoje? Ah, então deixa eu terminar. Então, vou dar eu ia correr para dar o recado, mas então eu posso demorar uns 3, 4 minutinhos a mais. Ufa, então agora eu já fiquei mais tranquilo. Então, mas mesmo assim, eventualmente vocês vão ter outros vestibulares pela vida, e se não, eventualmente vocês vão prestar concursos. E esses assuntos, função, gráfico de função, tudo isso cai em concurso também. Né? Então, mesmo se você não for usar para um vestibular, o que a gente conversou na aula de hoje ou nas aulas anteriores, eventualmente num concurso pode ser que você use. Ou eventualmente até na sua carreira, né? Dependendo da profissão que você seguir, pode ser que você tenha que trabalhar com expressões matemáticas, com fórmulas, e aí você vai aproveitar o que a gente conversou durante esse ano todo, né? Nosso curso começou lá em abril, né? Final de março, começo de abril, e a gente está já em dezembro. Bom, novembro, né? Amanhã, daqui a poucas horas já é dezembro. Desejo a todos sucesso nos vestibulares que vocês ainda vão prestar. E eu não sei, o pessoal comentou semana que vem se a gente vai ter aula ou não? Até dia 10? Ah, então na próxima semana a gente ainda tem aula. Ótimo. Então vou deixar para me despedir de vocês na próxima semana. Tá bom? Então, por enquanto, só uma boa semana, boas provas que vocês eventualmente vão estar fazendo nos próximos dias. Até a próxima terça-feira. Falou, Vladimir!